Olá, hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva um pouco diferente sobre como o nosso corpo reage a certas coisas. Tem uma frase aqui do material que a gente analisou que resume bem a ideia. Olha só. A maioria das pessoas pensam que as alergias são apenas uma reação no nariz, pulmões ou pele. Sim, é a visão mais comum, né? Exato. Mas a frase continua. Em sua essência, elas são um evento imunológico e linfático. É forte isso. Com certeza, muda o foco completamente. É justamente essa conexão que muitas vezes a gente nem percebe, né? Entre alergia e o nosso sistema linfático. É isso que a gente vai explorar hoje. Com base nesse material, o alergias e o sistema linfático, a conexão oculta. Exatamente. Vamos tentar entender essa relação mais a fundo. Ok, então vamos lá. A nossa ideia aqui é tentar desvendar por que esse material insiste tanto que a alergia não é só uma resposta imune, mas que é intrinsecamente um evento que depende muito do sistema linfático. O que isso muda, né, na prática. É uma ótima pergunta para começar. E para começar mesmo, acho que vale a pena dar um passo atrás, né? Falar um pouquinho do sistema linfático em si. O material descreve o papel dele, qual seria essa função principal, assim, de forma resumida. Muitas vezes ele fica meio esquecido, né? Pois é, ele não tem o mesmo marketing do sistema circulatório, né? Mas, olha, o material usa uma imagem que eu achei bem boa. Um filtro interno gigante. Filtro gigante, gostei. É isso. A função dele é ser tipo uma rede de limpeza e vigilância. Ele fica circulando pelos tecidos, sabe? E vai recolhendo o que não deveria estar lá, lixo do metabolismo, toxinas, micróbios e, claro, os alérgenos que a gente está falando. Ah, então ele faz essa coleta. Exato. E não só coleta, ele também transporta as células de defesa, os soldados do sistema imune, para onde precisa. Entendi. E aí entram os linfonodos, que são peças-chave nisso tudo. O texto chama de mini centros de comando imunológico. Mini centros de comando. Interessante. São aquelas bolinhas que às vezes a gente sente inchadas, né? Ali dentro, a linfa, que é o fluido que ele transporta, é filtrada. As células de defesa identificam os invasores, neutralizam. E é ali também que se produz anticorpos específicos. Então não é só um cano para drenar líquido, né? É um sistema ativo, inteligente, ele meio que processa a informação do que está rolando nos tecidos e organiza a defesa? Precisamente. É um regulador imunológico ativo. Totalmente. A forma como ele pega esses antígenos, essas substâncias estranhas como os alérgenos, e apresenta para as células imunes lá nos linfonodos, isso é fundamental para a resposta de defesa ser coordenada. Tá, acho que entendi a base do sistema linfático. Agora, é aqui que fica realmente interessante. Como que esse sistema todo de filtro, de vigilância, de comando, como ele se liga tão diretamente com o que a gente sente na alergia? O nariz escorrendo, a coceira, o inchaço. Olha, a ligação é bem direta, segundo a análise que a gente está vendo. É uma sequência. Primeiro, o corpo identifica alguma coisa, pode ser pólen, proteína do leite, poeira, como uma ameaça. Mesmo que não seja perigoso para a maioria das pessoas, né? Exato. Pro alérgico, aquilo é um invasor. E essa identificação dispara o alarme do sistema imunológico. E aí essa reação imune inicial, ela desencadeia o que o texto chama de cascata de atividade linfática. Ou seja, o sistema linfático é chamado para ação imediatamente, para lidar com o invasor e com a bagunça da própria inflamação que começa ali. Ah, então ele entra em cena logo de cara. Sim. E um elemento central dessa resposta é a liberação de histamina. E outros mediadores inflamatórios também. A famosa histamina. Ela mesma, liberada principalmente por mastócitos e basófilos, que são tipos de células imunes. E é ela que causa muitos dos sintomas agudos que a gente conhece bem. Tipo? Vasodilatação, por isso a vermelhidão, o inchaço, aumento da permeabilidade dos vasos, que deixa sair líquido e mais células de defesa, gerando mais inchaço, o edema. E ela estimula os nervos, causando coceira, às vezes dor. Entendi. E o sistema linfático, ele tem que dar conta de drenar todo esse excesso de líquido, de mediadores, limpar a área. Ah, então peraí.
Aqueles sintomas clássicos que a gente sente na alergia, nariz entupido, olho coçando, inchado, a pele irritada, às vezes até um cansaço que a gente não sabe de onde vem tudo isso, são sinais externos, digamos assim, desse trabalho extra do sistema linfático tentando controlar a situação. Tipo, o sistema de limpeza está sobrecarregado. Exatamente essa é a ideia. São os sinais visíveis de uma operação interna bem complexa. O sistema linfático está ali na linha de frente, tentando tirar os alérgenos, os complexos que o sistema imune formou, o excesso de química inflamatória, o líquido acumulado. Isso leva a uma pergunta que o material levanta e que me parece chave. E se esse sistema de drenagem, de vigilância não estiver, vamos dizer, 100%, se o fluxo da linfa estiver lento, congestionado, como a fonte descreve, o que acontece com a alergia nesse caso? Bom, aí as consequências são bem diretas e importantes segundo essa perspectiva do texto. Se o fluxo está lento, congestionado, a capacidade do corpo de limpar eficientemente os gatilhos da alergia, as células inflamatórias, a própria histamina, essa capacidade fica ruim. Fica tudo mais devagar. Isso. E essas substâncias inflamatórias acabam ficando mais tempo no local ou se acumulando mais. E o resultado, como a análise aponta, é que a reação imune, que deveria ser resolvida rápido, acaba piorando, se prolongando. Ah, entendi. O acúmulo desses mediadores mantém o tecido inflamado, em alerta. Faz sentido. O corpo pode entrar num ciclo vicioso, né? Ficar preso no que o material chama de modo de reação exagerada. A ideia central é essa. Congestão linfática leva à inflamação prolongada, que leva a mais sintoma de alergia. A eficiência da limpeza afeta diretamente a força da reação. Entendido. Nossa, isso muda bastante a forma de ver. Não é só uma consequência da alergia, mas um fator que pode piorar a própria reação. Bom, então vamos ver como isso se aplica nos diferentes tipos de alergia que o material cita. Como essa conexão linfática aparece na prática. O texto dá exemplos bem concretos, seguindo essa lógica. Começando pelas alergias respiratórias, né? Pólen, poeira, mofo, pelo de animal. A fonte diz assim: ao inalar alérgenos, ocorre liberação local de mediadores, que convocam linfócitos e aumentam o trabalho dos linfonodos cervicais e torácicos. Cervicais e torácicos, pescoço e tórax, né? Exato. Isto pode resultar em congestão e pressão nos seios da face. Ou seja, a reação começa lá no nariz, nos seios da face ou nos brônquios, e isso gera inflamação local. Certo. Aí os linfonodos dessa região, pescoço e tórax, ficam sobrecarregados tentando filtrar a linfa, que vem cheia de alérgeno, célula inflamatória e histamina. E o próprio inchaço desses linfonodos, junto com a inflamação geral, pode piorar a sensação de nariz entupido, de pressão na face. Faz todo sentido. Liga a reação local com a resposta do sistema de drenagem daquela área. E para as alergias e intolerâncias alimentares? Glúten, laticínios, amendoim. O material fala do GOUT. O que é isso? GOUT é a sigla em inglês para tecido linfóide associado ao intestino. É uma parte gigantesca e super importante do nosso sistema imune que fica ali na parede do intestino. Ele está o tempo todo de olho no que a gente come. Ah, tá. E o texto diz: certas proteínas alimentares ativam respostas no GOUT. Quando a tolerância é perturbada, surge inflamação intestinal, inchaço e sintomas sistêmicos. Sintomas sistêmicos quer dizer fora do intestino. Isso. Essa inflamação no GOUT pode causar não só problema digestivo, mas também coisas como problema de pele, cansaço, porque libera substâncias inflamatórias que caem na circulação. E aí a fonte continua. O suporte ao fluxo linfático intestinal é descrito no texto como meio de melhorar tolerância e reduzir permeabilidade intestinal. Ajudar a tirar os complexos imunes, os mediadores, acalmar a reação. Que interessante como um problema no intestino pode afetar tanta coisa, e como o sistema linfático seria um elo nisso tudo. E nas alergias de pele? Eczema, dermatite de contato? Aqui, a pele não é vista só como barreira, mas como um órgão imune e linfático também. A fonte destaca
A pele integra a rede linfática. Estagnação linfática subcutânea pode reter mediadores e histamina, agravando irritação e retardando o reparo tecidual. Estagnação linfática subcutânea. Quer dizer, o fluxo da linfa logo abaixo da pele fica ruim. Isso, tem uma rede de vasinhos linfáticos bem fininha ali. Se esse fluxo está parado, as substâncias da inflamação, da alergia, ficam presas ali na pele. E aí piora tudo. Exato, piora a coceira, a vermelhidão, o inchaço e pode até atrapalhar a cicatrização. Então a eficiência dessa drenagem local seria um fator importante na intensidade e na duração desses problemas de pele. Entendi. E alergia a medicamento ou produto químico? Qual a conexão linfática que o texto aponta? O material liga isso a uma combinação de fatores. Diz assim: frequentemente associadas a vias de desintoxicação hepática lentas e drenagem linfática comprometida. Fígado e linfático juntos. A lógica apresentada é: o fígado processa essas substâncias, né? Mas os produtos desse processo precisam ser eliminados, e o sistema linfático ajuda nessa limpeza. Se a drenagem linfática geral do corpo está lenta, a eliminação desses restos pode ser mais difícil e isso poderia contribuir para a reação alérgica ou inflamatória durar mais. Certo. E por último, o texto fala das alergias do tipo autoimune. Não é bem alergia a algo de fora, né? Mas como o sistema linfático entra nessa história de inflamação crônica? O sistema linfático pode ter um papel crucial na imunidade própria. Quando o próprio corpo começa a reagir contra outras células e tecidos, ele pode participar de inflamação crônica, que exige respostas de sistema imune diferentes. A drenagem linfática facilita a manutenção desses tecidos saudáveis, porque ela oxigena e nutre as células do corpo e também remove as substâncias tóxicas. Nas doenças autoimunes, o problema é o sistema imune atacando o próprio corpo. Isso gera inflamação crônica. O texto sugere o seguinte: estados de inflamação crônica refletem hiperativação imunológica. Terapia linfática consistente pode ajudar a regular a resposta imune e reduzir o estado de hiperalerta. Então a ideia é que essa inflamação constante também sobrecarrega o sistema linfático. Exatamente. A produção contínua de mediadores inflamatórios, de células imunes ativadas, tudo isso exige muito do sistema linfático. Melhorar a função linfática, nessa visão, poderia ajudar a modular essa resposta imune exagerada, a diminuir a inflamação geral. Ok, então se a eficiência do sistema linfático é tão importante nessa visão sobre alergias e inflamação, que tipo de abordagem o material sugere para a gente lidar com isso? Ele mencionou algumas coisas, né? Intervenções complementares. Sim, a análise apresenta algumas abordagens que focam justamente nessa conexão imune-linfática e são descritas como complementares, é importante frisar. Uma delas é o protocolo linfático, que eles chamam de PL. PL. E o texto associa isso ao biomagnetismo medicinal, seguindo os princípios do biomagnetismo, com o objetivo de estimular, de otimizar o fluxo da linfa. E os benefícios que o texto atribui a ele? Variam conforme o tipo de alergia. Para respiratória, alívio da congestão. Para as de pele, ajuda na desintoxicação e reparo do tecido. O texto diz que é uma técnica de apoio à desintoxicação e oxigenação tecidual. Para as de medicamentos, auxílio na eliminação dos metabólitos. Pode auxiliar na eliminação de metabólitos. E para as autoimunes, ajuda na regulação imune. Mas, de novo, a fonte sempre coloca como auxiliar, complementar ao tratamento médico. Entendi. E tem outra abordagem que o texto menciona e chama de imprescindível, o DEM. Isso, o desbloqueio emocional magnético, o DEM. A justificativa que o texto dá é bem integrativa, né? Diz que é para tratar traumas e impressões epigenéticas que ativam disfunção imunológica e linfática. Uau! Traumas epigenética é uma conexão bem profunda. A ideia aqui, nessa perspectiva específica, é que experiências emocionais ruins, traumas, poderiam deixar marcas, talvez até na forma como nossos genes se expressam, né? A epigenética. E essas marcas afetariam cronicamente a comunicação entre o sistema nervoso, imune e linfático. Parece que a eficiência da limpeza do corpo
Não seria só física. Exatamente. A fonte argumenta que as alergias não se resumem apenas àquilo a que você está exposto. Elas têm a ver com a eficiência com que seu corpo elimina o que não lhe pertence. E essa eficiência estaria ligada não só ao fluxo físico da linfa, mas também esses fatores emocionais, energéticos, que o DEM e o biomagnetismo medicinal buscariam abordar. Entendi. E para completar esse quadro de suporte, hidratação adequada, respiração profunda e uma nutrição anti-inflamatória. Há pilares de estilo de vida, então. Exato. Apresentados como um conjunto que ajudaria a função linfática e a acalmar o sistema imune. Certo. É uma visão integrativa que tenta conectar o físico, o emocional, talvez até o energético, usando ferramentas como o biomagnetismo de forma complementar. Com certeza, essa contextualização é fundamental. Bom, resumindo então essa nossa conversa, a mensagem principal que eu tiro dessa análise é que as alergias, olhando por essa lente, são coisas bem mais profundas que uma irritaçãozinha superficial. São apresentadas como eventos complexos, bem na junção do sistema imune com o linfático. Isso. E a capacidade do corpo de manter esse sistema de drenagem e vigilância funcionando bem. Isso é visto como um fator-chave para como a alergia se manifesta, para a intensidade dela. Então, o que isso tudo significa? Para mim, significa, talvez, olhar para a alergia não só como algo para suprimir, mas talvez como um sinal de um desequilíbrio maior, onde a comunicação entre sistemas importantes pode estar meio ruim. Perfeito. E complementando isso, a reflexão final que a fonte traz é bem interessante. O que eles acham fascinante aqui é a ideia de que o caminho para um alívio mais real, mais duradouro, talvez não seja só evitar o que causa alergia ou tomar antihistamínico. Mas sim, restaurar uma comunicação mais harmônica entre o sistema imune e o linfático. O objetivo seria buscar um estado interno de mais calma, clareza e conexão, como diz o texto. Um estado onde o corpo consegue lidar com o ambiente interno e externo, sem entrar nesse modo de defesa exagerado o tempo todo. Isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Principalmente com essa conexão que o material faz entre emoção, imunidade e fluxo linfático. Se essa ligação é tão forte assim, que pequenas coisas no dia a dia, talvez focar em diminuir o estresse crônico, buscar mais bem-estar emocional, será que isso poderia de alguma forma ajudar nesse equilíbrio interno, na eficiência do nosso sistema linfático? Indo além de só tratar o sintoma da alergia quando ele aparece. Fica aí a reflexão.